Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos aí no ano novo, 2021. O Senhor se derrame, o Senhor se estabeleça cada dia mais sobre a tua vida. O dia que o Senhor já projetou, já planificou, planejou sobre a tua vida, sobre a tua existência, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Eu acho que o texto que a gente vai ler e pensar um pouquinho hoje diz muito respeito a isso que eu falo todos os dias. Eu sempre vou crer e vou viver e vou pregar e vou ministrar e vou ensinar que todos os dias da minha vida pertencem ao Senhor. Para cada dia eu vivo um milagre. Qual é o milagre? É o milagre da minha própria existência. Por quê? Porque para mim o morrer é ganho, mas o viver é Cristo. Então eu estou dentro de uma missão. Eu estou sob um plano divino, uma vontade divina que é boa, perfeita e agradável. Se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, o que vai acontecer? Exatamente, o dia será uma estratégia de Deus. Então, você está numa segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, porque é o dia estratégico do Senhor sobre a tua vida. Claro, para nós que tememos ao Senhor, para nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, para nós que somos interpelados, somos convencidos, somos ministrados pelo Espírito Santo a todo momento e estamos na presença do Senhor, então realmente esse dia é um milagre. Oi Eva, bom dia, paz do Senhor. Carlos, Raquel, Fábio, Débora, Cris, Danielzinho, Deus abençoe vocês. O Fábio Marques. Oi Fábio, Deus abençoe você, tua casa, tua família. Você vê que eu estou enxergando pouco, né? Tem que aproximar bastante. Oi Bispo Antônio, paz do Senhor, Deus abençoe o Senhor. Suzy, Priscila, família. Que o Senhor esteja derramando da sua saúde, da sua cura, do seu bem-estar sobre a sua casa, a sua família também. Estamos lendo a palavra do Senhor e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, né? Porque eu sempre ensino e sempre ministro e procuro viver. Não que eu viva na totalidade como eu gostaria, mas como diz Paulo, eu esmurro a minha carne todos os dias para não ser pego, né? É diferente aquilo que eu ministro, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então é um conflito, é uma guerra. Mas essa guerra é pessoal, é minha, né? Então nós vivemos dessa maneira, em alegria, em disposição, maravilhados com aquilo que o Senhor tem feito a cada dia, a cada passo da nossa vida, em nome de Jesus. E esse texto de hoje, ele é maravilhoso, ele é inspirador, olha, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é muito especial. A cada dia que passa, eu fico mais assim, impulsionado, mais fortalecido exatamente por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela realmente é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que nós já estamos purificados, limpos pela palavra que nos é ministrada através da palavra de Deus. É maravilhoso. Mateus capítulo 8, versículo 14, nós já entramos, né, naquilo que eu chamo do estágio, né? Agora, o Senhor Jesus, Mateus, vamos só lembrar, Mateus 1, 2 e 3, fala sobre a biografia de Jesus. Finalzinho de Mateus 3 para Mateus capítulo 4, sai da biografia de Jesus e vai para o chamado de Jesus. Eu creio que o batismo mais o deserto é a diplomação do Senhor Jesus enquanto homem, tá? Aqui não é a segunda pessoa da Trindade. Estou falando de maneira didática. Ele sempre será totalmente Deus e totalmente homem. Mas aqui ele se esvazia de si como Deus e na sua condição humana é a sua diplomação. Batismo mais deserto, mais tentação do diabo. Né? Lucas capítulo 4 diz que ele foi tentado em toda sorte de tentações
pelo diabo. Toda sorte de tentações. No seu sentimento, na sua constituição espiritual, no seu físico, no seu organismo, nos seus pensamentos, em tudo. O diabo tentou, tá? Então, estou falando de Jesus enquanto homem. Então vamos lá. É a diplomação. Do capítulo 4 ao capítulo 5, ele faz exatamente da sua constituição, da sua unção, né, para a obra, para o seu ministério. Ele começa a organizar já os seus, vamos chamar auxiliares, os seus discípulos, e aí entra no capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7 é a Constituição. Vamos dizer, é a carta magna do reino dos céus. É a carta magna sobre a qual ele estabelecerá todo o seu ministério e o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Aí você vai falar, pô, você está falando uma redundância. Todo evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo? Infelizmente não, né? Lembra que eu já falei para você, eu tenho até o estudo que a gente já ministrou aqui, falsos profetas pregam falsos evangelhos e geram falsos evangélicos. E se a gente não tomar conta disso, tivermos o verdadeiro discernimento, nós corremos o grande risco de estarmos no evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Bom, então ele fala do evangelho. E agora no capítulo 8? No capítulo 8, ele levará os seus discípulos e todo o povo, e a nós também, para o exercício, né? O desenvolvimento. É aquela parte na faculdade, quando a gente faz faculdade, que tem aquela coisa do estudo de campo. Ou então, né, quando o estudante, agora quase profissional, dentro daquela área que ele está se formando, estudando, que ele vai trabalhar numa empresa e tudo, ainda como um aspirante, entre aspas, mas ele vai desempenhar aquilo que ele estudou, no qual ele se preparou por alguns anos, né? Então ele vai fazer um estágio. Então o capítulo 8 em diante, eu chamo de estágio. É o estágio em relação ao céu. É o estágio em relação ao reino dos céus. O que nós fazemos aqui é o estágio, né? Aqui é um estado de céu. Aqui é um estado de eternidade. Estou vivendo a eternidade? Ainda não. Mas eu pretendo viver em estado de eternidade. Olhar com os olhos de Deus. Quando eu falo olhar com os olhos de Deus, eu estou falando com olhar com os olhos, o quê? Eternos. Porque Deus é eterno. E tudo que Ele faz é eterno. Não é assim com a palavra? Passarão céu e terra, mas as suas palavras não passarão. Ou então, como diz lá em Jeremias, olha, eu lanço uma palavra. Quando eu lanço uma palavra, ela não volta para mim vazia, enquanto ela não cumprir aquilo para o qual ela foi lançada. Então existe todo esse movimento, essa dinâmica de eternidade, e proponho para você também, que eu me proponho a viver de maneira assim. Quando eu enxergo assim, e quando eu leio, avalio, estabeleço o meu juízo de valor na palavra de Deus com essas lentes, então eu consigo entender muita coisa. É por isso que eu leio com você a palavra todos os dias, 365 dias do ano. Não tem descanso. Todos os dias, foi feriado, final de ano, dia 1º, dia 25 de dezembro, não tem, porque palavra é palavra, é todo dia. E eu só posso viver a vigorosidade, a vitalidade, o rejuvenescimento da palavra, se eu meditar, se eu pensar a respeito. É o que nós vamos fazer aqui. Mateus capítulo 8, já falamos da cura do leproso e já falamos da cura do servo do centurião. E o que significa espiritualmente, dando, né, sobre o mesmo texto, várias perspectivas, e assim eu vou continuar. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 14. Mateus 8, 14 diz assim:
Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Bom, tem muita coisa para falar, é um texto pequeno, mas isso não significa que não seja profundo e não significa que nos ensine muito. Mas eu vou salientar algumas coisas. Primeiro, Jesus não tinha casa, tá? Jesus era sempre hóspede de alguém. Ora, ele foi hóspede dos irmãos Lázaro, Maria e Marta, né, naquela região. Ora, ele foi hóspede de outras pessoas. Por exemplo, ele comeu na casa do Simão, o curtidor, ele comeu, na casa do Simão, o leproso, né? Claro, significa que Simão havia sido curado da lepra, né? Chamado Simão leproso. Veja só o que significa a discriminação humana. A discriminação humana é cruel. O homem já havia sido curado e mesmo assim ele é chamado de Simão o leproso, né? Ele come e ele se alimenta na casa, por exemplo, do publicano, né? Daquele que subiu numa árvore para ver, porque possivelmente ele era de baixa estatura, né? Então ele foi comer na casa de Zaqueu. Então Jesus era sempre hóspede, mas havia esses pontos de encontro no ministério de Jesus, e a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, era um desses pontos. Então ele sempre que estava na região, ele se hospedava na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro. Certo? Dito isso, diz aqui: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Segunda coisa, quando andamos com Deus, não significa que nós estejamos totalmente neutros, né? Ou totalmente protegidos, blindados pelas circunstâncias e pelas adversidades. Não é verdade. Por quê? Porque quando Jesus chega, né, ninguém foi até Jesus, clamou, alguma coisa assim, pelo menos é o que Mateus diz. Mas que ele viu a impossibilidade da sogra de Pedro fazer e cumprir com seus afazeres, cuidar da casa, preparar alimento, alguma coisa estava acontecendo. Então Jesus foi conferir, e a Bíblia fala que ele quem viu que a sogra estava ardendo em febre, que estava acamada. Ele vai lá e ministra cura sobre aquela mulher, e aquela mulher se dispõe automaticamente e começa a cumprir com suas tarefas. Então, o que nos ensina? Primeiro, as adversidades, elas acontecem. Tanto é verdade que, se nós nos lembrarmos de alguns versículos anteriores, ainda em Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte, o Senhor fala sobre os dois fundamentos. Lembram? Da casa firmada com alicerces profundos, na rocha firme, como dizem Lucas, né? E a casa sem alicerce. Aqui eu não vou falar muito do terreno, porque o terreno é o mesmo. Né? É diferente da figura que às vezes a gente vê por aí, os filmes, as pinturas, uma casa em cima de uma areia como se fosse praia e uma casa em cima de uma pedra. Não é essa a questão. A questão é a casa que está fundamentada com a sua fundação profunda,
né, escavada, como diz lá em Lucas, né, escavada profundamente numa rocha firme, não apenas uma rocha, numa rocha firme. E a casa que está possivelmente no mesmo terreno, mas que não está aprofundada com seus alicerces, não está numa rocha firme. A questão é estar firmada sobre uma rocha firme e não estar firmada sobre uma rocha firme. Porque os ventos, as tempestades, as enchentes, ou seja, as circunstâncias da vida, as adversidades da vida, vêm tanto sobre uma casa como sobre a outra casa. A diferença é a sustentação, a diferença é a fundação, a diferença é o alicerce, a diferença é o baldrame, é a base daquela casa que vai fazer toda a diferença numa circunstância adversa. Exatamente o que o Senhor Jesus está mostrando agora, né, para os aspirantes de reino, para os aspirantes de cidadãos dos céus, né, para aqueles que estão já como cidadãos, mas estão aprendendo, desenvolvendo essa liga, essa conexão com o reino dos céus, trazendo o céu para a terra. Lembra-se do texto? A gente também já leu. E no Pai Nosso que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como já está no céu. E agora que se manifeste na terra. Então é esse ambiente que Jesus está provocando, está vivendo com os seus discípulos e com o povo e conosco também. Então a adversidade chegou. Aquela mulher está com febre. Febre é enfermidade? Não. A febre é apenas uma constatação que existe uma enfermidade. A febre é um sintoma, mas não é a enfermidade, como a gente sempre aprende. Desde criança, os médicos falam isso. Então, essa mulher, no momento em que Jesus percebe que ela está indisposta, muito indisposta, porque uma mulher, na posição dela, com hóspede como esse, estar deitada é porque a coisa não está bem mesmo, né? Então, porque a gente conhece mãe. Mãe é mãe. Mãe não tem essa de ficar doente. Então é porque está muito enferma. E aí ele percebe, vai até ela, e a palavra diz assim, tomou-a pela mão. Incrível isso. Jesus poderia ministrar pela palavra, como disse o centurião há poucos versículos atrás. Ele poderia tão somente olhar. Não, ele vai até ela e toma ela pela mão. Exatamente aquilo que ele faz com o leproso, versículos anteriores também. Por quê? Porque é o Senhor, olha, presta atenção, é o Senhor Jesus ensinando. Né? Aqui ele não está como segunda pessoa da Trindade, ele está como o Messias, ele está como enviado, ele está como o homem perfeito, tá? Sempre lembrando. Então ele está mostrando como Deus age, porque ele está expressando e manifestando o sentimento de Deus, o pensamento de Deus, né? O modus vivendi de Deus, como ele age. Então Deus está aqui, através de Jesus Cristo, falando o quê? Que eu sinto, que eu estou presente, que eu enxergo. Isso é maravilhoso, porque cada passagem, cada versículo é um ensino que a gente precisa carregar para sempre na nossa vida. Porque é exatamente a palavra que fica. É a palavra eterna. É a palavra que nos norteará a vida em todos os sentidos. Então, primeiro, Deus é aquele que deseja estar conosco. Daí Jesus chamar-se Emanuel, o Deus conosco. Então, Deus deseja estar conosco. Segundo, tem um grupo, né, entre aspas, que defende uma teologia chamada deísmo, de que Deus está no controle de todas as coisas,
Mas eu sempre uso até a figura do relógio, mas não nesse sentido, tá? Há uma diferença aí, mas é melhor eu falar, porque para não se confundir uma coisa com outra. Chamada de deísmo. O que significa? Que Deus deixou todo o universo funcionando como se fosse um relojoeiro dando corda, ele apenas dá corda e deixa a máquina chamada universo, né, firmamento, trabalhar. É isso? Também é, mas não é só isso. Porque a Bíblia fala, e no livro de Salmos, em alguns textos, que Deus está em meio a tudo isso. Ele deseja, não que ele precise estar, mas ele deseja estar. Ele deseja estar convivendo no cotidiano, né, no dia a dia, nos desdobramentos de toda essa situação, de toda essa circunstância de universo. Dito isso, segunda coisa, é o seguinte: nem sempre Deus vai alterar uma realidade. Nem sempre haverá uma mudança de realidade nos nossos olhos humanos, né? Naquilo que nós avaliamos como realidade, mas Ele estará conosco na realidade. Deixa eu me fazer entender aqui. Estou muito filosófico, mas deixa eu me fazer entender. É o seguinte: você tem a história de Tiago e João, por exemplo. Pegar os dois discípulos de Jesus, tá? Tiago e João. Um morreu de morte matada, Tiago. O outro morreu de morte morrida, João. Mesma comida, mesmo ambiente, o mesmo mestre, os mesmos ensinamentos, o mesmo sentimento em relação a Jesus, porque ambos, na maioria das vezes, estavam juntos com Jesus. Claro que João era mais melancólico, deitava no ombro de Jesus e tal, né? Havia suas características pessoais. Mas, assim, a grosso modo, ambos andaram com Jesus a par e passo. Ambos eram chamados filhos do trovão, né? Ambos desejaram que caísse fogo sobre Samaria. Depois eles foram pregar e mudaram completamente. Naquele momento eles queriam que a justiça, né, o juízo de Deus se derramasse sobre Samaria. Mas, enquanto João viveu possivelmente mais de 100 anos, Tiago, logo após, imediatamente após Jesus ter subido ao céu, ele foi degolado. Simples assim. Sequer mudou a página da Bíblia. Ele já havia sido entregue para morrer e morreu em nome do Evangelho. Enquanto João viveu dezenas e dezenas de anos depois. Agora, ambos, com certeza, tinham uma conexão, uma comunhão, uma íntima relação com Deus, sem sombra de dúvida. Porque um morreu imediatamente depois de Jesus ter subido ao céu, enquanto o outro morreu dezenas de anos depois. E passou a destruição do templo de Jerusalém, só na ilha de Patmos ele ficou 16 anos, é o último a escrever as escrituras, né? Ele escreveu o Evangelho de João e as suas cartas joaninas bem no finalzinho da sua vida, 100 anos depois de todos os acontecimentos. Por quê? Porque para cada um existe todo um plano divino estabelecido. Mas não que um tivesse sido menos ou mais do que o outro, ou não o segundo tivesse sido menos ou mais do que o primeiro. Mas com certeza Deus sempre esteve presente na realidade pessoal de cada um deles. Não importa. Por que eu estou falando isso? Eu estou aproveitando que nós estamos num ambiente de laboratório, num ambiente de estudo de campo, a partir da Constituição estabelecida. Essa é a Constituição. Vamos trabalhar agora ipsis literis.
de corpo presente, vamos vivê-la, que é o que nós fazemos aqui. Então, por quê? Porque muito nos vêm as perguntas da seguinte maneira: por que que Deus fez isso? Por que que Deus fez aquilo? Por exemplo, nós estávamos orando esses dias por um casal, assim, servos de Deus, senhor Pedro Solonca, como pregador do Evangelho, junto com a sua esposa, né? E a Rosa Solonca, e ambos, vamos dizer assim, no espaço de 7 dias, ambos foram acometidos pela Covid-19 e ambos estão agora na glória do Senhor, completamente curados, na glória do Senhor para sempre, e nós nos encontraremos um dia lá. Outros, que também vem vários testemunhos aqui, passaram pela Covid-19 e estão na paz do Senhor, estão em casa, bem. Por quê? Porque isso, obviamente, está debaixo de todo o controle de Deus. Eu estou falando quando é servo de Deus, tá? Estou falando daqui de dentro, não estou falando lá de fora, estou falando aqui de dentro. Sempre é bom pontuar isso, viu? Porque isso é importantíssimo. Então, na nossa relação com Deus, sejamos Tiago ou sejamos João, falando dos dois irmãos, primos de André e Pedro, né? Filhos, né, da mulher de Zebedeu, né? Primos possivelmente distantes de Jesus Cristo, mas servos de Deus, homens, que Hebreus diz que não eram dignos do mundo. Olha que palavra maravilhosa, que frase. Homens que não eram dignos do mundo. Ou, melhor dizendo, o mundo não era digno deles. Né? Olhando com o olho do mundo, o mundo não era digno deles. Eles eram muito mais do que toda a existência. Um morreu logo de saída, no primeiro passo da igreja, e o outro morreu quase 100 anos depois. Qual a razão? Porque eles estavam servindo ao Senhor. Para cada servo de Deus, o Senhor tem uma história de vida. Mas o que fica bem claro é que ainda que o Senhor Jesus, ainda que o Senhor Deus, não altere aquela realidade circunstancial, isso não significa que ele não esteja presente na nossa realidade, seja ela qual for. E Jesus deixa isso muito bem claro no nome do Pai. Ele na sua constituição, como embaixador do reino, como rei do reino, como representante do reino, como fundador do reino, ele deixa isso muito bem claro. Por quê? Quando você vai para o Antigo Testamento, e sempre falo que o Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento, o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento, então você vai lá para os 3 amigos de Daniel. O Senhor livra eles da fornalha? Não. Mas isso não significa que Deus não esteja com eles naquela realidade, porque o texto mesmo fala, o próprio Nabucodonosor testemunha, que havia um quarto homem que era como filho dos deuses, né, no seu vocabulário, na sua narrativa, na sua compreensão limitada. Ele fala que existia um ser ali, um quarto ser, que era completamente diferente dos outros. Como Daniel, na cova dos leões, exatamente a mesma coisa. Deus, e a gente ouve os pregadores sempre ministrando, Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus estava com Daniel na cova. Por quê? Olha só o que fala em Êxodo capítulo 2. Já estou terminando. Êxodo capítulo 2. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu queria ler mais texto, mas não deu tempo. Êxodo capítulo 2. Diz assim, Êxodo capítulo 3, desculpe, Êxodo 3, porque eu não tinha preparado para ler, Êxodo 3, capítulo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7.
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, eteu, amorreu e ferezeu e heveu e jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Não é maravilhoso? É o nosso Deus que quer participar conosco da nossa vida. Seja ela, no momento, na circunstância, favorável ou desfavorável, de tristeza ou de alegria. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia ensinado nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5, que você leu comigo, de que nós devemos agir como o rei desse reino, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, ou seja, conviver, viver junto. O que significa se compadecer, sentir a dor do outro, compadecer, né? Padecer junto, né? Daí vem a palavra compaixão, é amor, eu chamo assim, né? Compaixão significa amor com dor. Exatamente o que Jesus faz com a sogra de Pedro. Primeiro, a sogra hospedava simplesmente Jesus. Aos olhos de alguns que defendem uma certa teologia, ela não poderia estar doente. Por quê? Porque simplesmente é Jesus que está ali. Só que ela estava doente. Por quê? São as adversidades da vida. Só que no momento dela, o Senhor Jesus a curou. Mas é claro que mais tarde ela morre de alguma enfermidade. Jesus não a curou para sempre, mas com certeza Jesus estava presente e está presente na sua realidade até os dias de hoje. E com certeza um dia a gente vai se encontrar com a sogra de Pedro no céu. Então, é isso que o Senhor Jesus deixa muito bem claro. E a palavra do Senhor depois fala que ele expeliu demônios de todos que procuraram e curou a todos os que procuraram. Por quê? Porque havia exatamente essa marca, como há e sempre haverá essa marca em Deus, de estar conjuntamente conosco, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, essa figura do Deus dos deístas cai por terra, porque não é esse Deus que está distante, que deixa a coisa rolar. Não, ele vive conosco. É daí o Senhor Jesus, mais tarde, lá no livro de João capítulo 11, a Bíblia fala que ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele viu e sentiu a dor de Marta e Maria, porque ele também se condoeu, porque ele também ficou triste, angustiado, porque ele perdeu um amigo. Quem era o amigo? Lázaro. Acabei de falar aqui, né? Lázaro hospedava, junto com as suas irmãs, hospedava Jesus sempre que o ministério de Jesus passava por aquela região. Ali era o ponto de encontro. Então, o Emanuel, ele está conosco. Isso que precisa ficar bem claro. Se na nossa realidade circunstancial ele vai curar ou não, isso cabe a ele. Agora, quem está vivendo a realidade sabe muito bem o porquê ele vai curar ou porquê que ele não vai curar. Por isso que quando eu digo para você, glória a Deus por esse dia, bom dia, né? Porque esse é o dia que o Senhor... Por quê? Porque é um milagre. Se eu estou vivo hoje, e para nós que já vivemos curas maravilhosas do Senhor, para nós que estamos presentes aqui, significa que a nossa presença significa de que há um plano, há um projeto. Cabe a mim,
querer viver ou não esse projeto de Deus, mas eu tenho uma responsabilidade. É aquilo que diz lá naquele filme, né? Tom Hanks, de algum tempo atrás aí, né? Algumas décadas, que é o resgate do soldado Ryan, né? Que o enredo, né? A síntese da história é o seguinte: muitos soldados, um grupo inteiro perdeu a vida pelo resgate do soldado Ryan. E o último que viu o soldado Ryan fala para ele assim: olha, nós lutamos pela tua vida, faça isso valer a pena. E aí o final do filme é o soldado Ryan, né, depois de décadas e décadas e décadas, junto com toda a sua família, visitando o túmulo dos soldados ali do exército americano, e ele com aquela figura, tipo, creio eu, Josué, quando ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o soldado Ryan, agora um senhor bem velho, bem de idade, com seus netos, seus filhos, né, genros, noras, tudo ali diante daquele lugar, visitando, e com certeza o soldado Ryan contando toda a sua história. E é exatamente isso que nós precisamos viver, acima de tudo. Seja lá qual for a circunstância, o Senhor Deus é aquele que está presente na nossa realidade. Se Ele vai alterar circunstancialmente aquela realidade, caberá a Ele. Mas eu creio que Ele é Deus sempre, alterando ou não alterando, transformando ou não transformando, curando ou não curando. Não é? Eu lembro, quanto tempo faz isso? Começo dos anos 90, eu era pastor auxiliar do pastor Mike, que saudade do pastor Mike. E aí, às vezes eu ia visitar algumas famílias, velório, né, enterro, e eu ia com o pastor Mike. E eu percebia que a gente ministrava tal, e em um dado momento, o Mike chegava lá bem pertinho do caixão, e ficava assim. Eu achava que ele estava orando em línguas, né? Não sei, ficava balbuciando assim pertinho do defunto. Aí foi uma vez, duas vezes, três vezes, mas assim, durante a cerimônia, bem discreto, e ele ia lá. Aí eu perguntei para ele: ô Mike, o que você faz que de vez em quando você vai lá? Ele fala: sabe por que eu faço isso? Ele me chamava de Rubão. Sabe por que eu faço isso, Rubão? Eu falo: não, Mike, eu não sei não, estou curioso. Porque eu falo para aquele defunto: em nome de Jesus, ressuscita, levanta e anda. Eu dei tanta risada com ele. Eu falei: mas por que você faz isso? Para mostrar que eu creio que o Senhor Jesus pode ressuscitar. Se ele vai ressuscitar, eu não sei. Mas que eu creio, eu creio. Entendeu? Então é exatamente, de maneira, claro, de brincadeira, descontraída, mas é uma verdade espiritual. Quando eu oro pela tua casa, pela tua vida todos os dias, eu creio. Porque eu já vivi, vivo e vou continuar vivendo, que o Senhor está presente na minha realidade. O que vai acontecer, qual o resultado, Ele sabe. Mas a minha convicção é que Deus está comigo. O Emanuel, o Deus conosco, já me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele toda honra e toda glória em nome de Jesus. Glória a Deus, como a palavra de Deus é maravilhosa. Cada dia que a gente lê e pensa a respeito, e a gente vai sendo ministrado, e a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, vai alimentando a inteligência da nossa fé. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada pedido, cada família, cada servo teu, cada serva tua que está aqui
todos, meus tios, as minhas tias, netos, genros, noras, ó Deus de poder, meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, dona Ifigênia, seu Augusto, João, Roseli, dona Ângela, todos que estão à sua casa, seus filhos, netinha, netinho, a glória, a presença, o poder de Deus, Eva, familiares, Cida, familiares, Joel, Josué, familiares, ministérios, igrejas, Raquel, Kátia, Sônia, Magda, Valtir, o Senhor se derramando sobre cada vida, cada família, a presença, o poder de Deus. O Senhor é o Deus que participa conosco. A par e passo da nossa vida, da nossa saúde. O Senhor é aquele que, diz o livro dos Salmos, afofa a nossa cama no dia da enfermidade. O Senhor é aquele Deus que inclina os seus ouvidos e ouve o nosso clamor e enxerga a nossa aflição. Por isso a Ti nós nos derramamos em louvor e adoração, porque a Ti é devida toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, derrama-te, Senhor, derrama-te sobre cada um de nós, nossos idosos, avós, tios, marido, esposa, pais, filhos, sobrinhos, netos. Derrama-te, ó Deus, vem com a tua cura, visita os nossos órgãos, ossos, nervos, tendões, coração, veias, artérias, circulação sanguínea, taxas. Derrama-te. Eu profetizo sobre a tua vida a cura, a saúde, a plenitude da vida do Senhor em nome de Jesus. Ah, Deus de maravilhas, derrama-te sobre o nosso país. Estamos com essa pandemia e uma situação, os nossos gestores públicos, principalmente municipais e estaduais, são verdadeiros açougueiros diante de tudo isso. Deus de maravilhas, tem misericórdia da nossa terra, derrama-te com a tua justiça, com o teu juízo, sara a nossa terra. O nosso povo está enlutado, o nosso país está enlutado, famílias perdendo seus queridos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, liberta-nos, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa iniquidade, na nossa transgressão, sara a nossa terra, sara, Senhor, o nosso país, a nossa criação, os nossos cidadãos brasileiros. Derrama-te, visitando-nos, curando-nos, restaurando-nos, perdoando-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Por quê? Quem nos separará do amor de Deus? Quem te separará do amor de Deus? A morte? A vida? O passado? O presente? O futuro? Não. Nada, nem anjos nem demônios podem te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Um beijo para você, uma segunda-feira maravilhosa, uma semana inteira especial e até amanhã às 10 horas da manhã. Amanhã, terça-feira, estou de volta. Um beijo para você, fique na paz, tchau, tchau. Eu te amo, Jesus, hein? Fique na paz, fique na plenitude do Senhor. Beijo.